Bora então do Tofazi, o iceberg dos piores jogos de todos os tempos. Vamos ver como é que foi essa onda de jogos. Vamos de play aqui, ó. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Iceberg. Dessa vez vamos explorar o vasto universo dos piores jogos de todos os tempos. O que será que tem aí? Superman 64. The New Superman Adventures, ou mais conhecido como Superman 64, é considerado por muitos um dos piores jogos lançados no mundo. Foi desenvolvido pela Titus Software e lançado em 1999 somente para o Nintendo 64. A rejeição desse jogo é muito grande. As avaliações negativas deixam claro o porquê é considerado um dos piores jogos do mundo. Bom, na história, basicamente, mas Lex Luthor... De que ano? Não lembro que ano ele falou. E o Superman precisa salvar a Lois Lane e dois outros personagens que estão presos nessa metrópolis virtual criada pelo Lex Luthor. Os gráficos foram muito criticados pelos jogadores e pela mídia na época, mesmo sendo um jogo de Nintendo 64. Os controles eram travados e considerados por muitos como impossíveis de jogar, além dos relatos de bugs e glitches no game. Outro detalhe que os jogadores criticaram é a neblina num tom esverdeado. Lembra até o do Harry Potter, de ter que passar pelas argolas. E é usada como uma forma de estratégia do Lex Luthor para deixar o Superman fraco. Mas isso só ajudou a deixar o jogo tenebroso, transformando a populosa metrópolis em uma cidade fantasma com essa neblina. Agora, a pergunta que até hoje não tem resposta é por que o Superman tinha que ficar passando por dentro de círculos ao invés de só voar livremente. Apesar de muito criticado, o jogo ainda vendeu mais de 500 mil... Poderia fazer ele perseguindo alguma coisa, né? O PlayStation 1, que seria desenvolvido pela Blue Sky Software e corrigiria todos esses defeitos no jogo. Mas isso não aconteceu porque a Titus Software não conseguiu renovar os direitos do herói e o jogo teve que ser cancelado. Flatout 3, Caos e Destruição. Flatout 3 foi lançado em dezembro de 2011 e chegou para mostrar uma franquia muito amada. A grande rejeição desse jogo se deve à falta de cuidado com detalhes óbvios de uma franquia já consagrada. A física travada é inferior aos antecessores, além de não ter o sistema de destruição dos veículos, fugindo completamente do conceito da franquia sobre caos e destruição, com veículos modificados e exóticos, para algo completamente sem alma, virando apenas só mais um jogo de corrida. Talvez um dos motivos pode estar na troca da desenvolvedora. Flatout 3 foi desenvolvido pela Team Six Games Studios e os primeiros foram desenvolvidos pela Bugbear Entertainment. Bom, e sabemos que quando isso acontece, existe a chance de cair a qualidade do jogo. Ride to Hell Retribuição. Lançado em junho de 2013. Por causa da troca de estúdio ou porque aquele estúdio não era tão bom quanto o outro? É considerado um dos piores jogos daquele ano. O jogador controla Jake Conway, que quer se vingar de uma gangue de motoqueiros. Ou Buck. Em 2009, a produtora Deep Silver tinha cancelado o jogo, mas anos depois, o projeto estava com a produtora Eutechnics Studio e o desenvolvimento não foi... E aí, João, tudo certo? Bugs e glitches que atrapalhavam bastante a jogabilidade. O que Seja bem-vindo. A conclusão do jogo. Caralho, aí daí tá... Ficar se contorcendo, a arma ficar sumindo da mão e aparecendo, e o clássico limbo infinito. Os gráficos tinham falhas na iluminação e a modelagem dos personagens às vezes ficavam bem esquisitas. A dublagem não se encaixava direito com a boca dos personagens, o que torna as cenas bem bizarras. As missões fica desconfortável. E bem aleatórias. Uma hora você está... Isso, dos pedidos, já tem aí já pré-programado, mas depois vamos ver aí os pedidos do chat também. Com o tempo, elas ficam cansativas e isso só complementou pro jogo ser mal avaliado. Big Rigs sobre a corrida de estrada. Esse jogo não é muito conhecido, mas quem esse aqui é o iceberg dos piores jogos de todos os tempos. O objetivo é disputar uma corrida de caminhões com cargas ilegais enquanto foge da polícia. Cargas ilegais, cadê a carga? Estava escrito na sinopse, porque no jogo a polícia nem existe. Bom, entre os vários problemas, o maior destaque era a falta da física em lugares sólidos, o que permite você conseguir passar por dentro de qualquer lugar, podendo até mesmo atravessar montanhas, prédios e as pontes. A inteligência artificial não funciona da forma que deveria. Quando a corrida começava, os caminhões adversários ficavam parados, e o jogador seguia a corrida sozinho. E às vezes os caminhões spawnavam, mas logo sumiam. O HUD do jogo é bem mal feito, quase não dá para enxergar direito a velocidade no velocímetro. Os checkpoints podiam ser pegos de forma aleatória, e para piorar, vencendo a corrida, aparecia a frase "Você é vencedor". O correto seria "Você venceu". Das 5 né? que existem no jogo, 4 podiam ser jogadas porque a última fazia o jogo travar. A desenvolvedora do jogo, a Stellar Stone, chegou a lançar uma atualização para consertar vários problemas, mas não resolveu tudo. A pista que fazia o jogo travar foi substituída, a frase errada quando você vence a corrida foi corrigida e também foram adicionados efeitos sonoros que em certos momentos do jogo faltam. Os caminhões que antes não saíam do lugar começaram a se mexer, mas em uma velocidade muito baixa e paravam antes de atravessar a linha de chegada. Bubsy 3D.
A série de jogos de plataforma Bubsy, criada por... É uns joguinhos aí meio ruinzinho mesmo. Mas esse aí é só a camada de cima, né? Na América do Norte e em agosto de 1997 na Europa. A grande curiosidade é que a publisher do jogo, a Ecolade, já jogou? do criador original, caramba! Michael Berlin, justamente porque as vendas por enquanto nenhum eu joguei, estavam baixas e não tiveram a participação dele no desenvolvimento. Então Michael Berlin decidiu retornar e inovar a série trazendo a ideia do formato 3D, e com isso revolucionaria a franquia e os jogos de plataforma, permitindo uma exploração totalmente em 3D. Mas quando lançou, recebeu duras críticas em relação aos controles, os ambientes e a dublagem. E não demorou muito para que os críticos o classificassem como um dos piores jogos da história. eFootball 2022. O que a gente não faz pra passar o tempo, hein? Extinguir uma franquia absurdamente conhecida, mas que ao mesmo tempo, há alguns anos, estava perdendo público para o seu concorrente, o FIFA. Então a Konami decidiu acabar com o Pro Evolution Soccer para lançar algo diferente, inovador, com novas dinâmicas, inovou, tecnologia, e com a principal estratégia de chamar a atenção do público novamente foi o fato de lançar o jogo de graça. O trailer divulgado com inovação e os gráficos a princípio estavam muito abaixo para um jogo da nova geração. Lança de graça. Ainda tinha despertado a curiosidade do público por toda a história da franquia. Já no dia do lançamento oficial, em 29 de setembro de 2021, o jogo recebeu milhares de críticas negativas e dias depois se tornou o jogo com o maior número de avaliações negativas da Steam. Caraca! Avaliado pelo e o juiz ali? Em 2021. Que é isso? Ter lançado extremamente bugado e com gráficos de PlayStation 2, a Konami não incluiu a Master Liga e o rumo ao estrelato, simplesmente os modos mais jogados pelos fãs da série. PES que sempre teve seu destaque pelas faces e pelos modelos dos jogadores por sempre serem muito bem detalhadas. No eFootball 2022, parece que eles não se importaram tanto com esses detalhes e as faces ficaram, pra dizer no mínimo, terríveis. Uma jogabilidade travada. Tá igual! Muito leve, parecia que os jogadores estavam deslizando no campo, ou seja, estava injogável. Tanto que no dia seguinte do lançamento, a Konami lançou uma atualização para corrigir todos esses bugs, mas parece que não resolveu muita coisa, porque os bugs continuam. Águas Rasas, ET, o Extraterrestre. Isso lembra muitos jogos. O filme ET, o Extraterrestre, de Steven Spielberg, lançado em 1982, inspirou a Atari a desenvolver um jogo baseado no filme. O jogo foi lançado em 1982 para a Atari 2600, e mesmo para a época, o jogo foi considerado ruim por ser muito simples. E na verdade, a controvérsia ruim pra a sua criação. O filme foi lançado em junho de 1982, e já no mês seguinte, o desenvolvimento do jogo foi confirmado, e a ideia da Atari era lançar o jogo até dezembro do mesmo ano, ou seja, apenas 5 meses de desenvolvimento. Essa ideia tinha como objetivo aproveitar o lançamento do filme, que estava repercutindo bastante, e tentar recuperar o dinheiro investido no jogo. Mas para isso, o jogo teria que ficar pronto até setembro, para que pudesse ser distribuído pelas grandes lojas de jogos. Ou seja, a equipe de desenvolvimento tinha somente 5 semanas e ainda fazer testes antes de lançar o jogo oficialmente. Bom, e no fim, o jogo foi uma decepção. A história é fraca e tem uma jogabilidade estranha. No começo do jogo, uma nave espacial deixa o ET em uma floresta, e o objetivo do jogador é coletar 3 peças de um telefone. A época desses joguinhos aí, cara, que caramba. Na parte de baixo, os números indicam a quantidade de vida do personagem. Na parte de cima, fica pois é, né? Os pedaços do telefone são encontrados dentro de buracos representados por essas partes escuras no chão da floresta. Coletando todas as peças, o jogo era uma floresta? Espacial, e o jogo recomeça em uma nova fase. Só que o mapa é o mesmo, só as peças que estão em lugares diferentes. O grande problema desse jogo é ser repetitivo. Ele não tem uma história e nem final. Os mapas ficam sendo repetidos várias vezes. Não tem final! Dificuldade. Então você não sente que está sendo desafiado pelo jogo. E sendo fácil demais, não tem graça. O jogador tinha uma grande chance de... Pô, então faz um Pac-Man do ET então, caramba. Que ressurgia. Em vez dos fantasmas, é os detetives, é a polícia. De cópias, e foi o mais vendido do Atari 2600. Mas isso não tirou da lista dos piores jogos já lançados no mundo. Velozes e Furiosos Encruzilhada. Velozes e Furiosos Encruzilhada foi anunciado em dezembro de 2019, já com um trailer que apresentava uma qualidade gráfica de PlayStation 3 e personagens estranhos, ficando longe de empolgar o público. Em agosto de 2020, foi careca! Para PlayStation 4, PC e Calvo. Xbox One, e para decepção de todo mundo, com exatamente a mesma qualidade gráfica mostrada no trailer. No PC tiveram críticas de má otimização e controles portados do console para o PC, sem poder alterar as teclas do teclado da forma que você queria, para ficar mais confortável. História fraca e cansativa, em missões nada... Não, era melhor jogar Não tem muito o que falar.
Um Nidzinho. The Hedgehog 06, Nidzinho. também conhecido como Sonic 06, foi produzido como forma de comemoração dos 15 anos da série do jogo Sonic. Foi lançado em novembro de 2006 para PS3. E aí, X-Falco? O jogo começou a ser desenvolvido em 2004 por Yuji Naka, o criador do Sonic. A ideia dele para esse jogo era inovar, já que era o primeiro jogo da série lançado para a 7ª geração de consoles. Com isso, Yuji Naka investiu em um gráfico mais realista e novos estilos de jogabilidade. Mas os problemas começam quando Yuji se demite da SEGA para formar sua própria empresa, a Probe. Ou era bom, né? Nick Team, responsável pelo desenvolvimento do jogo, se dividiu entre desenvolver o Sonic 06 e Sonic e o Segredo dos Anéis. Joguei bastante o Nidzinho. Apressaram o desenvolvimento do Sonic 06 para lançar na data prevista e, consequentemente, o jogo lançou com problemas. Tiveram críticas negativas em relação às telas do carregamento infinitas, a vários bugs, isso é ruim. no sistema de câmera e uma história mal desenvolvida. Por muitos é considerado um dos piores da série e não à toa, a Sonic Team retirou o jogo de todas as lojas junto com outros da série que estavam com pontuações baixas, na tentativa de não diminuir o valor da marca. Left Alive. Sei demais. O Left Alive. Curtiu o óculos dele. Somente para PlayStation 4 e PC. O gênero de ação e sobrevivência sempre chama bastante. Mas retirar todos os jogos das lojas, tu já vê como é que tá o nível, né? Durante 2127 e é contada na perspectiva de 3 personagens diferentes durante uma invasão à cidade de Nova Slava. Cada personagem tem seu capítulo separadamente. Foi um jogo bastante aguardado por ter uma história promissora, mas acabou sendo considerado um dos piores lançamentos de 2019. Desde os minutos iniciais, a má otimização é bem perceptível. Tanto que o recomendado para rodar o jogo é uma GTX 1070 e 16 GB de RAM. E tiveram vários jogadores usando placas E aí, Gaú? fortes e mesmo assim tiveram quedas de Boa FPS. Isso tarde. também aconteceu no PlayStation 4 Pro, rodando o jogo no modo... Fala, Senju! Apesar Como é que disso, tamo? o jogo tem texturas bem fracas e que demoram para carregar. A inteligência artificial não funciona direito. Os inimigos em vários momentos não reagem quando você se aproxima ou nem mesmo se lançar uma granada na direção deles. Às vezes eles ficam praticamente imortais contra armas de fogo, tendo que descarregar metade da munição para conseguir derrubar um inimigo. Mas se você usar uma arma branca, por exemplo, Passou reto. os inimigos morrem facilmente. A jogabilidade travada deixa a desejar. As movimentações e modos... Esse aqui, ó, tu tá assistindo personagens. Se ele tivesse o iceberg dos piores jogos de todos os as tempos. suas características seria bem mais interessante, mas os três têm o mesmo estilo de jogabilidade. As missões ao longo do jogo acabam ficando cansativas. Aguentou bastante tiro, hein? Bem longo pelo mapa e ainda tem poucos checkpoints para sinalizar o caminho. Só complica mais ainda, já que o jogo propositalmente não tem um minimapa na tela. Outro ponto criticado foram as expressões faciais dos personagens que em vários momentos não transmitem nenhuma emoção. Não se encaixam com o que o diálogo está querendo transmitir para o jogador. The Quiet Man. Só coisa boa. The Quiet Man lançou em novembro de 2018 e assim como Left Alive, esse jogo também parecia promissor com uma história envolvente e utilizando a mistura de imagens cinematográficas com um gráfico realista. Na história, o jogador controla o personagem Danny, que tem deficiência auditiva. E mesmo com as dificuldades, ele quer solucionar o mistério por trás do sequestro de uma cantora. A principal característica desse jogo é a falta de efeitos sonoros, justamente para o jogador ter uma imersão no mundo do personagem. Os únicos sons emitidos são áudios abafados, mas a maior parte não tem som nenhum. Mas então é um jogo sem áudio, né, praticamente. Poderia ficar nesse modo sem... pra ter o efeito? Que o personagem é surdo. Em alguns momentos. Para os jogadores. O fato de não ter som deixa o progresso do jogo completamente confuso. Todos os diálogos entre os personagens estão mudos e uma simples legenda resolveria tudo. Pô, que legal. É que tu tem que aprender leitura labial enquanto olha o jogo. Ativar. Somente 2 cenas durante todo o jogo são legendadas. Agora, o que não faz muito sentido é o personagem conseguir entender os diálogos, já que ele interage normalmente com outros personagens. Bom, depois de tirar o jogo, o jogador é surpreendido, porque todas as missões ficam com som normalmente. Você tem que terminar toda a história sem saber o que está fazendo direito e descobre que, zerando o jogo, o som é ativado. Pô! Daí tu joga tudo de novo pra descobrir o que foi falado. Os problemas não estão somente na falta de legenda, mas também os controles são travados, gráficos medianos e missões repetitivas colocou The Quiet Man como um dos piores jogos da geração passada. Seed the Dummy. Seed o Dummy foi desenvolvido pela 12 Interactive, foi lançado inicialmente em abril de 2009 para PC, PlayStation 2, Nintendo Wii e PSP. Esse jogo não é muito conhecido, talvez uma das razões foi pela insatisfação de quem jogou. Logo depois do lançamento, o jogo recebeu críticas negativas e uma baixa pontuação pela mídia. Os jogadores criticaram muito a jogabilidade e o jogo apresentou alguns problemas no Nintendo Wii. O sistema de movimento do controle bugava com os comandos de ataque do personagem, que fica dando socos mesmo sem movimentar muito o controle. Um sistema de mira que mais atrapalha do que ajuda, e missões cansativas e algumas que não fazem nem sentido, além de ter capturado um combate travado. Bom, isso segundo o comentário dos jogadores.
trilogia de Zelda CDI. Em 1980, Pois é, né? Nintendo fez um contrato Pareceu jogo de para celular. o uso de alguns de seus personagens para Philips, usar em jogos para o Philips. CDI, criado pela Philips. E para entender melhor a criação do Zelda CDI, primeiro tem a relação entre a Nintendo com a Sony e depois Esse Link aí mordendo os lábios. acordo com a Sony para fazer um console baseado no sistema de CD-ROM, mas depois de um tempo acabou terminando o contrato com a Sony e decidiu fechar o contrato com a Philips. Porém, vendo a recepção negativa que estava tendo o Sega CD na época, baseado no mesmo sistema de CD-ROM, a Nintendo decidiu não continuar o projeto do console. Mas ainda com o contrato, Parece, né? a Philips tinha licença para usar alguns personagens da franquia Zelda, como Zelda e o Link. Junto com o estúdio Animation Magic, a Philips desenvolveu 3 jogos. Os 2 primeiros foram lançados em 1990. Olha o livrinho que ela tá segurando. Foi lançado no ano seguinte. O primeiro, Link Faces of the Evil, segue o mesmo princípio de Link tendo que salvar a princesa Zelda, mas o que realmente não agradou o público foram as cutscenes, animações estranhas e os personagens com personalidades diferentes do original. O Link deixou um pouco de lado seu espírito de guerreiro e, em vez disso, ele prefere ficar o tempo todo dando em cima da princesa Zelda. O engraçado é que, mesmo sendo considerado Ele tá louco, cara, tá louco. também é considerado um dos melhores jogos lançados no Vem nas caixas. Imagine os outros então, né? No segundo jogo, os problemas são basicamente os mesmos. Uma agendinha? Que ao invés do Link ir salvar a princesa Zelda, é a princesa Zelda que vai salvá-lo. Já no terceiro Carai! jogo, a Philips conseguiu piorar mais ainda o que já estava ruim, lançando um live action nas cutscenes, que seria bem legal se fosse bem feito, mas não foi o caso aqui. Que é isso aí? Passou o Os Dumbledore? cenários são bem feios. Gandalf? Esse terceiro jogo foi desenvolvido por outro estúdio, e possivelmente é um dos motivos Turma do Didi? dos 2 primeiros, que é o fato desse ter seguido o conceito do primeiro Zelda, o original, usando a visão de cima, mas a premissa não muda em nada, é a mesma dos antecessores, a princesa Zelda salvando o Link. Esse foi considerado o pior dos 3, sendo bem criticado pelos gráficos e pelas atuações serem amadoras. O jogo também tinha um problema de não processar as músicas e os efeitos sonoros ao mesmo tempo. O meio do iceberg. Reboot. Desenvolvido pela EA Canadá, Reboot é um jogo de plataforma lançado em março Cara de bonito! 1998 para o PlayStation 1. Se baseia na série animada de mesmo nome, que inclusive foi muito elogiada na época e foi inovadora, sendo a primeira série no mundo a ser totalmente feita em CGI. Isso em 1994. Assim como na série, Ah, tá, o jogo é 94, por tá Bob. beleza, O tá jogador legal. tem que parar uma energia instável conhecida Vamos botar época no jogo. megabyte e hexadecimal para o controle do mundo conhecido como mainframe. A história do jogo se passa antes da série, mas o que não faz sentido é o fato de alguns personagens aparecerem no jogo antes do Bob conhecê-los, que tira total sentido de se passar antes da história na série. O que também foi bastante criticado foi o fato do Bob usar arma de fogo, sendo que na série o lema dele é consertar e defender, sem a necessidade de uso de arma de fogo. Falando sobre qualidade gráfica, Esquecemos na hora do jogo. considerado por alguns aceitáveis para um jogo lançado no PlayStation 1, mas para outros estava abaixo da qualidade comparando a outros jogos do mesmo ano. A jogabilidade foi muito criticada. Os controles de mira automática não funcionam corretamente. Tem uma grande chance de você mirar em um inimigo, mas acabar acertando em outro aleatoriamente. O skate voador que Bob usa, chamado de Zipboard, ganha velocidade descontroladamente. Com isso, o jogador acaba perdendo vários itens que poderiam ser coletados. Falando nesse Zipboard, não é possível explorar os locais sem estar com o skate. O personagem fica usando esse skate voador durante todo o jogo. O sistema de câmeras não colabora muito para que você consiga ter um ângulo de cena melhor, que incomoda bastante. E algo simples em qualquer Pô, falou jogo é de um salto skate, aí eu do lembrei de personagem. Tony Hawk, Os cara. saltos saem muito Pô, Tony Hawk curtos, era bom de tipo, jogar, meu. passar Eu por jogava pontos horas. mais altos, e às vezes até fazendo o personagem morrer de forma boba. O objetivo principal do jogo é destruir as lágrimas, ou energias, tendo que usar uma ferramenta específica chamada glitch. Parece simples, mas como o skate voador não fica parado, acaba sendo uma tarefa complicada de fazer. Bom, falando nisso, a grande maioria das missões são difíceis e isso gerou críticas mistas. Para destruir as energias, tem um cronômetro que, se esgotar, aumenta a dificuldade e faz o Bob perder uma vida. As energias são como imãs que puxam o personagem fazendo ele perder um pouco de vida. O Tony Hawk do inferno! Os coletáveis Pode de ser. saúde podem perder uma quantidade É isso de que vida acontece quando tu morre muito no Tony Hawk. Tu vai pra esse jogo aí. praticamente inexistentes nas missões. Se pode morrer, a missão começa do início. Os inimigos podem te matar com facilidade porque os tiros deles atravessam obstáculos sólidos. E bom, se os inimigos mais fracos já são difíceis, imagine o boss. Você vai perder muito tempo até derrotá-lo. Mas é claro que esse não é o principal ponto negativo do jogo. Até porque existem jogos bem mais difíceis que esse. Mas a questão é que esse jogo mistura dificuldade com uma jogabilidade ruim. Por isso o jogo não agradou. As Panteras.
O PlayStation 2 As Panteras. centenas de jogos de tudo quanto era coisa, PlayStation só que todos 2. jogáveis. E o jogo das Panteras é um belo exemplo. O jogo é extremamente simples. As missões basicamente se resumem a ficar lutando contra grupos de inimigos. O combate é simples e cansativo. Podendo apenas dar socos e chutes, ainda tem que suportar um sistema de câmeras horrível. O Metacritic colocou uma pontuação de 23 de 100 Metascore. Já a versão do GameCube tem a menor pontuação no Games Rank. Já no Games Radar, Caralho. o jogo está classificado na posição 50 do pior já feito. Rambo. O jogo do Rambo, se fosse bem feito, daria Cacete. um bom jogo de ação e Ganhou aventura. boas notas. Infelizmente, esse jogo é simplesmente uma atrocidade. Nem dá pra acreditar que esse jogo lançou em 2014 com essa qualidade que mais parece ter sido lançado em 2010. Logo nos minutos iniciais você já percebe o que viria pela frente. Os personagens são bizarros e praticamente todos os inimigos são iguais. O Rambo é completamente desproporcional. Tem um porte físico magro, mãos grandes. Eu acho que o único ponto positivo desse jogo são os visuais, apesar dos gráficos deixarem muito a desejar. Sendo um jogo É o filme do Rambo 1. ação, isso não acontece da melhor forma, até porque a quantidade de inimigos é muito pequena e não é tão difícil de derrubá-los. É ruim E com não torna o combate força. empolgante. Não é à toa que foi considerado um dos piores jogos de 2014. Pô, então é melhor ver o filme. Pela Atlântida. Aquaman. Com a má recepção, o jogo desenvolvido pela Luke Chicken Studios Caramba. foi lançado em julho de 2003 apenas para o Xbox e o GameCube, e somente na América do Norte. Supostamente também teriam versões para o PlayStation 2 e Game Boy Advance, mas por causa das baixas vendas, nunca saíram do papel. O objetivo do jogo basicamente é salvar Atlântida, derrotando o vilão Arraia Negra. Para um jogo de 2003, os Arraia pareciam da geração passada, personagens quadrados e pouco detalhados. Com o tempo, o jogo fica cansativo, porque na maior parte a única coisa a se fazer é ficar nadando sem parar atrás dos inimigos. Sim, isso parece óbvio, já que é um jogo do Aquaman. Mas a questão é que as batalhas têm poucas variedades de inimigos, que ao todo são 3 tipos de inimigos diferentes, mas eles têm a mesma... É um jogo do profundo, mas isso aí eu tô achando também. Eles tiveram a brilhante ideia de deixar a jogabilidade pesada, como se fosse a pressão da água, para trazer um certo realismo ao jogo. Mas o problema é que nos combates não ficou bom, justamente porque a jogabilidade ficou mais pesada. Ainda falando do combate, quando estiver lutando contra um grupo grande de inimigos e mirar em um deles, os outros ficam te acertando e o Aquaman não revida. Ele só vai lutar com o inimigo que está na mira dele. Ou seja, se tiver 10 inimigos te acertando, ele focaliza um inimigo só. Lutar com um de cada vez. O golpe é... esquivar e bloquear, mas é difícil fazer isso com 10 inimigos te atacando ao mesmo tempo. Os ataques... Pô, tá faltando ataque em área aí, hein? Dá mais pro... dificulta bastante você usar um ataque que desejava... Vamos dizer o rei dos mares, né? Vamos dizer uma coisa assim, né? Que não tem como alterar. Os boss do jogo têm alguns ataques diferentes dos inimigos comuns e, claro, tem mais vida. Mas as batalhas não são empolgantes, porque eles usam praticamente a mesma estratégia de combate dos inimigos comuns. A Aquaman batalha por Atlantis foi até comparado com Superman 64. É o profundo. De um dos piores jogos do ano no programa X-Play, voltado para videogame. Se fosse profundo, ele estaria usando um polvo para ajudar ele. Awards, dado aos piores ele jogos adora do ano. Um polvo. Subido pela Nintendo, o jogo... Caramba, Popeye! 2021 no Nintendo Switch e no PlayStation 4. Se baseia no clássico jogo do Popeye lançado em 1982, também para Nintendo. Ó o Brutus! No clássico, essa versão atual não foi bem recebida. E de fato o jogo é extremamente simples. O objetivo, assim como no arcade, é coletar corações distribuídos pela Olivia Palito, que estão espalhados pelo mapa. É preciso coletar uma certa quantidade de corações para passar de nível. E enquanto coleta os corações, alguns inimigos ficam aparecendo no caminho. Olha ali o cara sorrindo atrás. Não dificultam em nada na fase. Daria na mesma se nem tivessem colocado. E basicamente o jogo fica nisso. Coletar espinafres para derrotar os inimigos e ficar passando dos níveis que são praticamente os mesmos. Tu não precisa lutar! Uma das outras são as mudanças de clima, mas os mapas se repetem e o objetivo é sempre o mesmo. E a dificuldade nunca aumenta. Ou seja, parece que você está jogando em um looping eterno. Chicken Shoot, inicialmente lançado em 2002 pela Topware Interactive Poland no PC e com outras versões lançadas para Nintendo DS, Wii e Game Boy em 2003 pela Frontline Studios. O objetivo, resumidamente, é ficar mirando e acertando as galinhas para derrubá-las. O motivo é por elas terem mordiscado a comida do personagem Frank, que não tolerou e quis começar uma caçada às galinhas. Uma das primeiras coisas que incomoda vai começar a matar a galinha? É o visual. Acaba ficando uma bagunça a junção dos cenários no fundo com as galinhas passando na tela. Talvez isso tenha sido proposital para dificultar a vida do jogador. Das 4 versões que foram lançadas, as mais criticadas foram a do Nintendo DS e do Nintendo Wii. O que é irônico pensar que um jogo de tiro não ficou bom no Wii. E o motivo está justamente no controle da mira. A versão para o Wii foi portada do PC, então na teoria seria semelhante a como usar um mouse para mirar. Na prática, quando você move o cursor na mira para o canto da tela, a câmera segue esse movimento, fazendo a mira sair do alvo toda vez que você fizer esse movimento. Outro problema que acontece são as galinhas ficando imortais. Dependendo de onde elas estão posicionadas, mesmo atirando várias vezes, elas não morrem, por bugs do cenário que do nada ficam à prova de balas.
Por alguns, o jogo é considerado até divertido, e para outros, é péssimo. Nas versões de PC e Game Boy, as críticas foram mistas. A versão do DS recebeu uma pontuação de 19 de 100 do Metacritic. Ah, pra criança pequena, talvez ficar dando um tiro numas galinhazinhas, talvez seja divertido. Lançados para o Nintendo Wii e também um dos piores jogos de todos os tempos. Mas conforme a criança vai crescendo, não vai querer mais jogar esse jogo, não. E pro GameCube, mas acabaram sendo canceladas. Spectrum. Verdade, os veganos odeiam esse jogo. Para PC e Nintendo Wii, o jogo mistura corrida com combate. Eles gostam daquele lá que... Modificados com rodas. Como é que é? Parece ser bem bizarro, mas eu vi que possivelmente... Que tem a faquinha que vai cortando os legumes. Dentro do salgadinho. Esse é o favorito deles. Eu não vou falar o nome, e eu não sei se ainda fazem isso, mas voltando ao jogo, os discos ficam dentro de rodas como se fossem motos modificadas. Inclui modos de jogo diferentes, como o modo online, disponível apenas para 2 jogadores. A baixa qualidade gráfica... Fruit Ninja, isso aí. Como uma física muito leve, existe um Tem jogo pra todo mundo. Que é o sistema Crash and Crab, que permite que os jogadores peguem os itens um do outro em uma colisão. E com o passar do tempo, tem uma caveira ali, né? Elevar o nível do jogador. Mas esse sistema não está disponível em todos os modos de jogo, e isso não agradou os jogadores. As críticas na versão do Wii são negativas em maior parte. No site do Metacritic, o jogo está com apenas 18 Metascore. Águas Profundas. Pac-Man do Atari 2600. Pac-Man. Um dos maiores sucessos. Pô, Pac-Man não tem muito erro, né? 1980, pela Bandai Namco, chegou primeiro aos fliperamas. O sucesso do jogo Joguei muito. Idoso, que alguns anos depois... Joguei pra caramba. Para os consoles da época. Essas versões não eram exatamente iguais ao original do fliperama, mas eram bem próximas. Tons de cor parecidos, efeitos sonoros bem produzidos. Só que só no final da live eu vou estar vendo aí os pedidos do chat, ô Gaú. E tem que ser gasto daí aqueles pontos na lojinha, que daí eu vou estar vendo ali conforme foi utilizado aquele comando lá para ver vídeo. Aos outros e mais ainda com a versão original. O visual com fundo azul e o labirinto laranja, a barra de pontuação verde deixou tudo bem estranho. Os 4 fantasmas com tons de cor. Pois é, eu vi também em relação aos Tazos. A maior parte do tempo. E isso depois de um longo período jogando pode incomodar. O motivo dessa diferença de qualidade foi o fato do Atari 2600 não ter a mesma capacidade de memória e processador comparado ao fliperama. A ideia inicial do Atari era lançar o jogo em dezembro de 1981. Mas isso que só tem 2 fantasmas, hein? Em 1982, justamente porque o Todd Fry, o responsável pelo desenvolvimento, teve que pensar em mudanças no jogo para torná-lo mais simples e capaz de rodar no console. O fliperama tinha uma memória voltada somente para leitura e uma memória RAM com alta capacidade para processar os detalhes em um jogo. Já o Atari 2600 tinha um hardware mais fraco. Por conta disso, o jogo teve que ser simplificado. Mas não dá pra negar que ficou feio. Horrível. Se você lembrou do carro chamado Yaris... Ainda mais porque ele teve que deixar cada vez mais leve. Para promover o Toyota Yaris. O jogo foi lançado em 10 de outubro de 2007 para Xbox 360, gratuitamente na loja da Xbox Live. O gênero de corrida e ação tem todos os modelos de Yaris equipados com armas bizarras no capô que mais parecem um braço robotizado. Mas que é isso? Em circuitos simples e com poucos obstáculos. Durante a corrida você pode ficar atirando nos adversários com uma arma laser e coletando moedas. Carro alienígena? Para modificar o veículo e melhorar as armas. O modo multiplayer é somente para 2 jogadores e mantém o mesmo nível de corrida. Corridas no planeta lá dos Autobots? Usados contra os adversários. Mesmo sendo gratuito, o jogo recebeu muitas críticas negativas. No Metacritic está com apenas 17 Metascore, e essa é a nota mais baixa entre os jogos de Xbox 360 já dados pelo site. A lista do Games Radar classificou em 33º lugar dos 50 piores jogos de todos os tempos. Em novembro de 2008, o jogo foi retirado da loja da Xbox Live. Morphman. Lançou em 1993 para o Windows. É do gênero point and click, ou apontar e clicar. Um jogador controla um super-herói que se transforma em alguns animais. O objetivo é salvar o Mutano Roberts da mira de cientistas que... Ué, virou um avião? Eu realmente não entendi o visual desse jogo. É bem bagunçado. Esses quadrados embaixo servem para mostrar o animal que o Morphman se transformou, mas está distribuído de forma bem bagunçada. O 3D usado no jogo não era ruim para a época. Se pensar que em 1993 essa tecnologia ainda era muito nova. Mas pois é. Arriscar e a gameplay ficou muito travada. Durante o jogo, a história não é explicada. É um joguinho de história, eu acho, né? Mais confuso. E se caso o jogador um joguinho de história. Da história, o resumo está escrito na parte de trás da capa do jogo. Esse Mutano tá diferenciado. O jogo recomeça tudo do zero. É, Chernobyl. Os não são dublados, mas pelo menos tem efeitos sonoros. Bom, para a época em que foi lançado, com certeza chamou bastante atenção do público por ser totalmente em 3D. Mas o jogo acabou envelhecendo muito mal e muito cedo, se for comparar com o padrão dos jogos lançados poucos anos depois.
O Nerfed. Olhando à primeira vista, a primeira coisa que vem na mente é que Uncharted é esse. Exato! Na verdade, não tem nenhuma ligação com a série de... Eu pensei exatamente isso. O Nerfed foi desenvolvido por um estúdio árabe, conhecido como Semaphore. O jogo é dividido por episódios. O primeiro foi lançado em maio de 2013, inicialmente para a PlayStation 3. No ano seguinte, em janeiro de 2014, o episódio 1 foi lançado para o PC. E uma das principais críticas foram relacionadas ao jogo se parecer muito com Uncharted. Seria menos pior se o jogo fosse bom, mas não é o caso. O protagonista, que lembra bastante o Nathan, se chama Ferris Jawad. Não é o Nathan. Que ao lado de sua irmã, Dania, embarcam em uma aventura em Marrocos em busca de um item valioso. As críticas não foram só pelo fato do jogo se parecer com Uncharted, sendo descrito como uma falta de originalidade, mas também os gráficos muito abaixo comparado a outros jogos do mesmo ano ou até comparado com jogos de anos anteriores. Além de uma Aí é brabo, né? No Metacritic está... Mas esse Ctrl+C não deu certo. Pela grande quantidade de comentários negativos, talvez eles nunca lancem o segundo episódio. Mas com certeza. Sendo o sexto jogo da conhecida saga de terror e sobrevivência Alone in the Dark da Atari, o Illumination foi lançado em junho de 2015 apenas no PC. O gênero de terror cooperativo e multiplayer para 4 jogadores, com personagens variados e com habilidades diferentes, desde armas de fogo até poderes mágicos. O Illumination poderes mágicos são para os jogadores. As críticas vão desde bugs até problemas nos efeitos sonoros, com a falta de som quando recarrega uma arma. Bugs no meio de uma missão, tendo que reiniciar o jogo para conseguir retomar a história. Um bug e o jogo continuar não tem problema, na minha opinião. Um PC forte. Isso acontece. Agora, tu tem que ficar reiniciando o jogo? Lançado em novembro de 2003. Reiniciando o videogame? O jogador controla um assassino zumbi chamado Drake, que está buscando vingança pelo assassinato dos membros do clã 99 Dragões, no qual ele fazia parte. E também recuperar um antigo artefato do Portal da Alma, que cara foi mais feio, meu. O principal inimigo chamado Teng. O Drake possui algumas habilidades como subir em paredes, desacelerar o tempo e dar super pulos. Ele usa uma arma de fogo em cada mão, que podem ser controladas jogar longe o CD, né? Um dos motivos para as críticas foram justamente os controles. O sistema de uso das armas foi bem criticado. Controlar os disparos... Cara, em vez de fazer desse personagem que ninguém acaba dificultando a precisão da tem empatia nenhuma, por que eles não pegaram... Os personagens foram considerados ruins, efeitos sonoros de baixa qualidade... Não digo um super-herói, um super-vilão, mas alguém mais... Críticas. Sabe, que até um desenho animado, sabe? Algum desenho que fique bem louco aí e tu saia dando tiro que nem doido. Os inimigos ficam bugadamente Cara, é um zumbi da Yakuza. Toda a munição das duas armas, eles não morrem. No geral, o jogo recebeu críticas negativas tanto no Xbox quanto no PC. O Metacritic classificou a versão de PC com 35 Metascores. A do Xbox ficou com 22 Metascores e foi considerado como o segundo pior jogo do primeiro Xbox. Em julho de 2006, no programa segundo pior jogo. O Drake dos 99 Dragões com o pior jogo do primeiro Xbox e deu apenas uma estrela. Mas gente, as duas relações estão pontuadas verdade. 2.9 de 10. E na GameSpot, sei lá, cara. O Xbox está com apenas 1.6 de 10. O Abismo. Life of Black Tiger. O Abismo. O jogo com certeza é um dos piores que a PlayStation já lançou. Lançado em 2014, coisa bem feia, como um jogo mobile para os sistemas iOS e Android pela empresa One Games. Em 2017, o jogo lançou para PlayStation 4 com uma qualidade absurdamente baixa, praticamente a mesma qualidade gráfica da versão mobile portada para o PS4. A diferença é que a versão mobile é gratuita, já no PlayStation 4 é cobrado $10. Chega a ser inacreditável um jogo desse para PlayStation 4. E basicamente tudo a se fazer nesse jogo é ficar correndo com um tigre pelo mapa, inclusive pouco detalhado, e caçando... Gasta $10 aí, ó. E basicamente é isso. Vale a pena. Inaceitáveis. As animações parecem que foram feitas pro PlayStation 1. E mesmo tendo um gráfico muito fraco, em alguns momentos os jogadores relataram queda de FPS, ficando abaixo de 30. Isso realmente parece uma piada de mau gosto. Bom, falando sobre a jogabilidade, notavelmente é muito travado. Pois é, né? Falar. É realmente estranho. Os efeitos sonoros são terríveis e a história não faz nenhum sentido. O engraçado é que no Metacritic, grande parte dos jogadores deram notas positivas, mas os comentários são irônicos em relação à qualidade do jogo. Party Family. Lançado para Nintendo Wii U em novembro de 2012, apesar do nome mencionar 30 jogos, na verdade são 35. Existem dois modos de jogar os minigames, o Free Play e o Desafio. Resumidamente, no Free Play são 10 minijogos não competitivos para até 4 pessoas, podendo usar tanto o controle do Wii U quanto o gamepad. Já no modo Desafio, os 4 jogadores competem em 5 minigames no objetivo de alcançar uma certa pontuação e desbloquear mais minijogos para o modo Free Play e também novos personagens. A quantidade de críticas foram principalmente aos controles, que em certos momentos não correspondem
correspondem aos comandos do jogo, e segundo o comentário de um usuário do Metacritic, não dá pra sair do menu principal se você não estiver usando o controle remoto do Wii U. Falando em Metacritic, o jogo está com apenas 11 Metascore, complicado, o pior avaliado no site. Além dos controles, os gráficos foram bastante pela baixa qualidade, os minijogos não trazem nenhuma diversão. Em 2013, tem muita coisa pra gente se concentrar, né? Com o pior jogo do Wii U até aquele momento, Abismo de Uriel. Considerado um dos piores jogos da Steam, Muriel! Indie de aventura lançado em setembro de 2014. Com certeza é um dos jogos mais complexos da Steam. Começando que pela sinopse do jogo não explica nada sobre a história. Em vez disso está escrito ferramenta de desprogramação religiosa. Bom, segundo um comentário de um usuário na Steam sobre o enredo, a personagem conhecida como Irmã Tabitha é enviada para o espaço para investigar um monastério orbital chamado de Enoch's Hope, ou a Esperança de Enoch. Meu Deus do céu, cara! Um monastério e salvar sua tripulação. Roteirista aí, ó, desse jogo. Ficam aparecendo e isso criou muitas dúvidas do que poderia significar. Esses vídeos mostram essas personagens narrando os acontecimentos no jogo. É como se elas nunca tivessem jogado e ficam contando o que descobriram ao avançar na história. E o pior de tudo, não tem como pular essas cutscenes. Se você quiser avançar na história, tem que ver todas elas. Bom, e se por acaso durante as missões você apertar a tecla ESC para tentar pausar o jogo, inclusive o jogo não tem pausa, apertando a tecla ESC volta ao início e zero progresso. Mas em nenhum lugar ou em nenhum momento avisado sobre isso. Realmente não é um jogo fácil de ser compreendido e sinceramente eu acho que o melhor é nem tentar entender. Exatamente. Esse foi o Iceberg. Comenta aí o que você achou do vídeo. Tá de sacanagem, meu. Esse formato de vídeo... Não, tem muito jogo assustador. Quando eu ainda tava lá naquele dos caminhãozinhos, pô, show de bola, cara, maravilha. Daí tu começa a ter mais valor pra aqueles jogos lá. Quando chega nesses últimos, esquece, meu, não tem não.